Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje, nesta madrugada, eu estive me lembrando da história de um jovem rico. E esta história, ela é intrigante por alguns aspectos. Você deve se lembrar bem deste episódio. Jesus de Nazaré tornou-se entre os habitantes de Jerusalém, das cidades vizinhas, uma pessoa extremamente famosa. Alguns estavam afirmando que ele era o Messias aguardado pelos hebreus. Outros diziam que não. Mas haviam evidências maravilhosas, milagres extraordinários. E isto atraía a multidão. E ninguém jamais ouvira alguém pregar e falar com tamanha autoridade e propriedade sobre todos os aspectos desta vida e sobre o reino dos céus. Afinal, foi para isso que ele veio, não é? Construir uma ponte de acesso entre a raça humana perdida e morta em seus delitos e pecados até Deus, Criador dos céus e da terra e Criador deste homem, a sua imagem e semelhança. Ele veio para um resgate. Ele veio para que estes pecados pudessem ter condições de serem apagados e a maldição da morte, de separação de Deus, pudesse ser retirada de sobre este homem. Muitas vezes quiseram fazer dele rei. Disseram: tu és o Messias, o descendente de Davi, e nós queremos te coroar como rei, e nós queremos dizer a Pôncio Pilatos que nós não precisamos do governo dele. E por diversas vezes Jesus teve que dizer: solte meu braço, meu reino não é aqui. E por muitas vezes Jesus teve que erguer os olhos de seus discípulos e de seus seguidores
para as alturas, tirar os olhos desses homens das coisas rasteiras e deste mundo, e erguê-los àquilo que é eterno e que dura para sempre, ao seu reino. Qual de nós não quer entrar nesse reino? Na verdade, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, em algum lugar, todas as pessoas, se você fizer uma pesquisa, todas as pessoas perguntadas nesta questão irão dizer: eu quero ir para o céu. Se há um céu, eu quero ir. Se há um inferno, eu não quero ir para lá. Eu não quero passar uma eternidade num lugar de tormento. A grande verdade, o fato, é que até o próprio Lúcifer, o Chucaveiro, Zé Pelinta, a Pombagira, levantariam as mãos e diriam: se houvesse uma oportunidade para mim também, eu gostaria de voltar para lá. Fui banido de lá. Mas se houvesse uma oportunidade, eu não quero estar num lugar de lago de fogo e enxofre que nos foi preparado pelo Todo-Poderoso. Se houvesse uma oportunidade, eu também gostaria. Bom, então nós vamos chegando a uma conclusão de que o reino dos céus não é um lugar para quem quer. Não é. Definitivamente não. O reino dos céus não é um lugar para religiosos. O reino dos céus não é um lugar para aqueles que desejam simplesmente ir para lá, ou para aqueles que não querem ser atirados fora, e se há uma opção, eles gostariam então de entrar de alguma maneira. Mas nós observamos que Deus, o dono desse reino, de maneira cuidadosa, melindrosa, ele está pensando no meio da multidão, ele está escolhendo. A Bíblia Sagrada diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, eles são pensados no meio do povo pelas mãos do próprio Deus. A Bíblia diz que ele está preparando uma nação de sacerdotes, um povo adquirido, uma igreja sem mancha, sem mácula e irrepreensível. Observe esses aspectos e veja como isso é sério. Você que conhece a Bíblia também, ou melhor do que eu, sabe que está escrito ali que no dia do grande julgamento haverão surpresas. E milhares de pessoas somente vão se dar conta de que foram enganadas nesse dia. Quando o Senhor dirá a elas: apartai-vos de mim, malditos, para este lugar preparado para o diabo e seus anjos. E eles vão ranger os dentes de pavor e temor. E vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu profetizava, eu curei enfermos, eu tenho tantas congregações. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, nós queremos encarar um fato realístico. O reino dos céus é para poucos. Não é para aqueles que querem entrar, ou que acham que deve ser um bom lugar, ou que acham que é melhor do que o que for. Não. É um povo especial. E o grande problema que eu vejo é que esta mensagem, ela não é pregada.
pessoas estão desavisadas acerca da seriedade desta coisa, e elas vão empurrando uma vida religiosa com a barriga para ver no que vai dar naquele dia. Se de alguma forma eles podem pular os portões ou a cerca dos céus e dar um jeitinho brasileiro para entrar dentro. Quando eu me lembro daquele jovem rico, eu fico espantado, porque isso é um fato, uma coisa que aconteceu. E aquele rapaz, diante de tantos milagres e sinais e daquela palavra firme de Jesus, ele se entusiasmou. Estamos falando de um bom sujeito. Estamos falando de um sujeito que frequentava a sinagoga desde a sua infância. Ele não frequentava a Cracolândia de Jerusalém, não injetava droga, não cheirava cocaína, ele não fumava maconha. Estamos falando de um bom sujeito que não cobiçava a mulher do próximo, nem bem algum do seu próximo, e procurava seguir a lei e os mandamentos dados a Moisés no deserto do Sinai. Mas diante de toda aquela euforia em torno do mestre, no meio da multidão, ele levanta a sua mão e grita: mestre! Ô mestre! Aqui! Eu quero entrar no reino dos céus! Eu tenho ouvido as tuas mensagens e eu não quero ser enganado! Eu não quero ser iludido! Eu não quero errar o caminho! Mestre! Ô mestre! Me ensina aí o que eu devo fazer para entrar em teu reino! Presta bem atenção, porque esse rapaz, ele está representando a todos nós, ou seja, o desejo dele está representando o desejo de todos nós. Queremos entrar no reino dos céus, a não ser que a pessoa seja perturbada, ela tem uma demência no seu raciocínio, um desequilíbrio mental para dizer: eu quero queimar no fogo do inferno. Mas se é uma pessoa saudável em seu raciocínio, ela vai dizer: eu quero entrar no reino dos céus. E esse rapaz então pergunta ao mestre. E Jesus olha para ele e toda a multidão para ouvir a resposta, porque afinal aquela questão é importante para todos, assim como para mim e para você. E Jesus então, olhando para aquele jovem rico, diz a ele: não matarás. Ele disse: glória. Não roubarás. Ele disse: aleluia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Ele disse: glória a Deus. E Jesus começou a citar aquelas leis e aquelas ordenanças dadas a Moisés no Monte Sinai. E o rapaz se alegrou, no meio da multidão, ele levantou as mãos e disse: aleluia! Oh, glória a Deus, mestre! Eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Eu sou um bom sujeito, fui criado na sinagoga. Então, eu me alegro se é isso que tenho que fazer, pois eu já pratico essas coisas. E Jesus olhou para ele dentro de seus olhos e perguntou: queres ser perfeito? Ou seja, em outras palavras, ele vivia em uma imperfeição. Faltava algo. Em outras palavras, ele estava perguntando a esse rapaz: você, moço, realmente você quer, de verdade, entrar no reino
dos céus e dos céus. Queres ser perfeito? Disse ele. E o rapaz disse: mestre, me diga o que eu tenho que fazer. E Jesus olhou para ele e disse: vá, anuncia no jornal de Jerusalém todos os teus bens, todos eles. E nós estamos falando de um sujeito rico. Ele não era classe média. Ele não tinha apenas uma casinha simplória. Não. Ele não tinha apenas uma bicicleta ou um carrinho simples, popular. Não. Estamos falando de um cara rico. Estamos falando de um sujeito que tinha mansão, que tinha empresas, que tinha vários carros, jet ski, lancha. Estamos falando de um cara que tinha charrete importado. Você está entendendo? O sujeito era rico. E Jesus disse a ele: anuncia tudo para vender. E ele arregalou os seus olhos. Aquilo foi uma coisa meio surpreendente, foi como um choque elétrico. Que negócio é esse? O que ele está me dizendo, afinal de contas? Eu sempre fui bajulado pelos sacerdotes, pelos principais das sinagogas, por causa do meu dizimão. Minhas ofertas alçadas são as maiores aqui de toda a região da paróquia. E eu sempre fui bajulado por esses sacerdotes, até Caifás de vez em quando fala em casa, filar uma boia. E agora esse Nazareno, o que ele está me dizendo? Para que eu venda tudo que eu tenho? Fazer o quê? Um investimento? E Jesus disse: vai, vende tudo que você tem e depois pega o dinheiro e entrega para os pobres. Meu irmão, preste atenção, isso não é uma parábola. Presta atenção nisso. Isto não é uma parábola e não quer dizer que para servirmos a Deus nós temos que viver na mendicância. Nós temos que vender a nossa casinha, nosso carro, nossa roupa e viver de favores na rua, catando tomate velho e lixeira do supermercado. Não quer dizer isso. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que nós estamos refletindo aqui. Mas a verdade é que nós não estamos tratando de uma parábola, nós estamos tratando de vida real, de um sujeito rico e de um bom sujeito, de alguém que não fazia uso de drogas e não se prostituía, de alguém que tinha um bom caráter. E eu vou dizer a verdade para você: esse jovem rico, ele era melhor do que muito pastor e obreiro que eu conheço. Muito melhor. Tinha muito mais caráter do que muito pastor e muito obreiro que eu conheço por aí. E Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e entregar aos pobres e depois segui-lo, e disse mais: tu terás um tesouro no reino do céu. Não é para lá que ele queria ir? Hein? E responde aí. Eu quero que você me tire essa dúvida. Ele não estava querendo ir para o reino do céu? Jesus estava querendo tirar essa dúvida, ou seja, colocando os pingos nos is. Porque uma coisa é você dizer, é você falar, não é? Bater com a língua nos dentes e pronunciar qualquer palavra. Palavras são palavras que o vento pega e arrasta. Nem tudo que uma pessoa diz corresponde à realidade de seus sentimentos. Tem muita gente que fala e ela fala de boca para fora. Não é verdade? Ora, se ele estava dizendo eu quero entrar no reino do céu, Jesus está ensinando o caminho,
E está dizendo que nesse reino ele seria riquíssimo, ele ia ter um grande tesouro nesse reino, porque se o interesse dele era viver lá, e se o entendimento dele, a compreensão dele, fazia com que ele discernisse que eternamente esse é o lugar que nós vamos viver e tudo que temos aqui é passageiro, então ele estaria fazendo uma boa troca. Mas parece que a vontade dele não era tão grande assim. Parece que o discernimento dele acerca da fragilidade de nossa vida nesse mundo e de quão poucos são os dias que aqui vivemos, o discernimento dele sobre isso não era tão grande assim. Porque ele simplesmente baixou a cabeça de tristeza, virou as costas e foi caminhando embora. E o texto sagrado diz porque ele tinha muitos. Será que ele realmente queria? Será que ele verdadeiramente dava valor a isso? Quais são os atributos exigidos no caráter e na personalidade, na mente de alguém que vai entrar no reino dos céus? Sabe, quando eu vejo a história desse sujeito rico, se fosse em nossos dias uma situação como essa, eu pergunto a você, quantos pastores não iriam atrás desse jovem rico e iriam dizer para o meu mestre, pelo amor de Deus, o sol está quente, o sol está, não faz isso não, o sujeito é um dos melhores dizimistas que nós temos, só faz ideia do valor do dízimo dele, só está dispensando ele. Vai atrás dele, pelo amor de Deus, não deixa ele embora não, pelo menos dá um jeito nisso, fala para ele vender só uma parte, o senhor exagerou, o senhor pegou pesado, mestre. O senhor pegou pesado, o senhor mandou o cara vender tudo que ele tem. Mandasse ele vender uma parte, uma fazenda, uma chácara, alguma coisa para dar para os pobres, ajudar os desvalidos, necessitados. O senhor mandou ele vender tudo, mestre, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos dar um jeito nessa história. Não é? Quantos iriam atrás dele, diriam, peraí, velho, calma aí, não é assim não, o mestre está de cabeça quente, o sol está fervendo, não é desse jeito não. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez Deus me deu uma revelação profunda no cenáculo, lá em Jerusalém, onde, pela graça de Deus, nós chegamos algumas vezes, onde foi celebrada a última Páscoa e a primeira Santa Ceia do Senhor. Você deve lembrar disso. Aonde Jesus falou sobre o traidor. Judas, lembra? E você lembra o sinal que ele deu? Todos estavam aflitos, não é? Quando o mestre disse, um de vós me trairá, eles ficaram aflitos, descabelados, preocupados, arregalaram os olhos, porque sabiam que o mestre não era. Quem vai ser? Será que vai ser eu? E eles começaram a fazer uma autoanálise de suas vidas e descobriram muitos erros, ganância, vaidade, havia disputa entre eles para ver qual deles era o melhor, quando eles expulsavam o capeta mais bravo, quando eles curavam o paralítico mais paralisado, a coisa era meia levada na ganância, na soberba, na vaidade. E eles tinham problemas. E quando o mestre disse isso, ele levou esses homens a se examinarem a si mesmos. E a coisa ficou tão feia que Pedro fez um sinal para João, que estava sentado ou recostado ao lado do mestre, e disse, pergunta logo a ele, quem é? E João recostou-se sobre o peito de Jesus e disse, mestre, nos tira dessa agonia, quem é esse indivíduo?
Quem vai ter essa capacidade? Quem dentre nós? Todos nós que estamos aqui somos teus discípulos. Nós expulsamos demônios em teu nome. Nós curamos enfermos em teu nome. Nós pregamos em teu nome. E todos nós cremos que tu és o Messias. Quem será esse desgraçado que vai fazer uma barbaridade dessa? O senhor tem certeza, mestre? Será que ele, a quem eu der um pedaço de pão molhado, disse ele? Está no Evangelho de João. Os outros evangelistas narraram um pouco diferente, estavam mais afastados ali da mesa. Aquele que mete comida no prato. Mas enfim, João foi quem perguntou, João foi quem escreveu que o mestre disse que o sinal era aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E o mestre pegou aquele pão e ele molhou aquele pão, tirou daquele pão ao molhá-lo o seu sabor original e tirou a sua forma original ao molhá-lo. E quando ele colocou esse pão na mão de Judas Iscariotes, Lúcifer, o rei das trevas, ele próprio, o capeta, entrou. Não foi o Exu Caveira, ou a Pombagira, ou o Zé Pilintra, ou um desses quaisquer que existem por aí, ou uma legião que havia saído do Gadareno. O próprio rei das trevas, Lúcifer, entrou dentro de Judas Iscariotes por esse sinal. Sabe, Paulo, algum tempo depois, fala sobre o momento sagrado da Santa Ceia e disse: foi o próprio Jesus que me revelou, foi o próprio Senhor quem me falou, não foi nenhum dos apóstolos. Eu não estava lá nesse dia, eu ainda era um fariseu cheio de erros, mas o próprio Mestre me revelou essas coisas, que o homem deve examinar-se a si mesmo. E foi o que o Mestre fez com os discípulos quando ele disse: um de vós me trairá. Levou todos eles a uma autoanálise. Não é o pastor que deve examinar as ovelhas, ou as ovelhas examinarem o pastor, mas cada um examina-se a si mesmo. E Paulo então disse: tome da ceia. Mas aquele que não discernir o corpo de Cristo, se tomar esses elementos, estará tomando juízo e condenação para si próprio. E esta é a razão, disse Paulo aos Coríntios, haver entre vós muitos doentes e muitos que já morreram. O que é que significa discernir o corpo de Cristo, irmão? Irmã, amigo ouvinte. Olha, aquele pão representava o corpo de Cristo. Ele disse: esse é o meu corpo, lembra disso? E quando ele pegou um cálice com vinho, ele disse: esse é o meu sangue, derramado por vós. E esses dois elementos são símbolos de uma nova aliança. Vocês não vão mais celebrar a Páscoa dos judeus como símbolo da aliança de libertação dos escravos hebreus da terra da escravidão do Egito. Mas é uma nova aliança de Deus que se estende dos hebreus para a raça humana. E essa aliança do meu corpo e do meu sangue, meu corpo partido e meu sangue derramado por vós. O que é discernir o corpo? Se não entender, compreender o que significa ser igreja de Jesus. Porque o corpo de Cristo está revelado em Efésios por Paulo, que o corpo de Cristo é a sua igreja. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Discernir o corpo de Cristo é compreender o que é que significa ser igreja. Judas jamais discerniu isso. Judas queria tirar proveito. Sim, ele cria que o Mestre era o Messias. Ele acreditava que estava diante do Filho de Deus.
Mas ele não queria saber dessa história de reino do céu, de pensar nas coisas que são do alto e não das que são de baixo, nas que são eternas e não das que são passageiras. Não, ele queria desfrutar, meu irmão. Ele queria tirar benefícios desta situação. Aquela grana que ele roubava da bolsa, porque ele era o tesoureiro, até era pouca coisa. As 30 moedas que Caifás deu para ele era mixaria. Se fosse só isso que ele queria, por que ele ia se enforcar? Meteu uma corda no pescoço e pendurou na árvore. Porque a intenção dele era outra, não era que Jesus morresse, ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, e ele entrega a Caifás para que Jesus se manifestasse diante do sufoco daqueles sacerdotes como Filho de Deus e como Rei de Israel, como o Messias, o descendente de Davi, e ao sentar-se no trono de Israel, sobraria para Judas no mínimo uma vaga de deputado federal ou de senador. É verdade? Judas tinha interesses políticos e Judas tinha interesses econômicos no relacionamento dele com Jesus. Sim, ele operava milagres em nome de Jesus. Sim, ele cria que Jesus é o Filho de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos esclarece que acreditar que Deus existe, que Deus é real, que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, está à direita do Pai. Meu irmão, minha irmã, não me leve a mal, mas acreditar nisso até o diabo acredita, o diabo sabe que isso é verdade. Ele sabe que isto é verdade. Quantos interesses existem em torno da pessoa do Mestre? Eu pergunto a você. Quantos? Me respondam. Mas quando nós começamos a analisar essas coisas, nós percebemos que o Evangelho de Cristo é aquilo que ele disse àquele rapaz rico, é o Evangelho da renúncia e não o Evangelho da conquista. O caminho que leva ao reino dos céus, disse Jesus, é estreito, é apertado. A porta é estreita, por quê? Para quê? Para quem? Para a carne. Para a ganância da carne, para os desejos da carne. É um caminho apertado, é estreito. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho da conquista, do ganho, mas é o Evangelho da renúncia. Sabe, você lembra que foi ele próprio quem disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que ganhar a sua vida para esse mundo a perderá para sempre. E aquele que perder a sua vida para esse mundo, este a ganhou eternamente. Aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, o marido, os filhos ou a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim e não é apto para entrar no reino dos céus. Nem tu, disse ele, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. Sabe, nós vivemos em dias de um evangelho que Paulo taxou de anátema, ou, em outras palavras, maldito. Porque o evangelho distorcido é aquilo que Paulo chamou de um outro evangelho. Não é o evangelho que Cristo pregou. Não é o evangelho que Jesus anunciou. Esse evangelho que nós vemos na maioria dos lugares sendo pregado. O evangelho da prosperidade, da conquista, do ganho, onde só se fala sobre isso. E essa é a ênfase. São palavras positivas, são palavras de ânimo encorajador.
São palestras que entusiasmam as pessoas. Eu vejo as palestras de Jesus. Elas não eram tão motivadoras assim, não é? Mestre, te seguirei para onde fores. Deixa primeiro enterrar o meu velho. A Bíblia diz que devemos honrar o nosso pai, ele está velhinho. Quando eu enterrar ele, eu vou tomar posse da herança. Eu vou ter recurso para poder caminhar contigo. Eu sei que a jornada é longa, vou precisar de uma grana. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Tu vem e me segue agora. Mestre, te seguirei. As raposas têm os seus corvis, e as aves do céu têm os seus ninhos. O filho do homem não tem nenhum de reclinar a cabeça. Isso não parece uma palestra motivacional. Pelo contrário, isso parece desincentivar as pessoas em seguir. Qual o desejo que você tem realmente de entrar no reino dos céus? Você crê que esse reino existe? Você crê realmente que todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos os olhos negros da morte, e só haverão dois caminhos após isso: um leva a vida eterna ao lado de Deus, e o outro levará a vida eterna no lago de fogo e enxofre, condenado para sempre a uma vida de dor e de sofrimento. Você crê nisso? Você crê de que não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Você crê que a mensagem de Cristo, o evangelho que ele pregou, é o evangelho da renúncia? E não é a renúncia meramente de alguns trocados ou de alguns bens, mas é a renúncia da própria vida. Sim, ele nos abençoa e pode nos prosperar, mas se nossas riquezas aumentarem, diz a Bíblia, jamais poderemos colocar nelas nosso coração. Para encerrar, quero lembrar a vocês as palavras de um homem que tornou-se rico, milionário, cheio de poder político e religioso. Ele não tinha nada. Ele cuidava de ovelhas no curral. Davi era seu nome. Certa vez ele disse: ó Deus, tu és o meu único bem. Outro bem além de ti eu não tenho. Porque Davi foi capaz de reconhecer isso. Tudo nessa vida é passageiro. E tudo que nós temos para desfrutarmos vem da mão de Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. E quando morrermos, viveremos com Ele para sempre. Pense nisso e renuncie à própria vida. Terás um tesouro no reino dos céus. Amados, chegamos ao final. Deus abençoe e até a próxima.